Olá, seja bem-vindo ao Panorama de Mercado de agosto de 2021. Vamos fazer um resumo do que aconteceu no mês de julho e falar um pouquinho sobre as perspectivas para o Brasil e para o mundo no mercado financeiro para o mês de agosto. Eu sou Rogério Barrocal, assessor de investimentos, planejador financeiro, e o objetivo desse vídeo é te manter mais informado sobre as perspectivas do mercado, fazendo um resumo, claro, sempre do que aconteceu no mês passado, mas principalmente os pontos de alerta e os pontos de atenção que a gente deve ter ao longo do mês de agosto para tratar com os nossos investimentos. Então, já indo direto para a nossa apresentação, vamos começar falando um pouquinho do mês de julho, o desempenho dos principais indicadores, as principais alterações. Depois vamos falar um pouquinho sobre as questões mundiais que estão afetando os investimentos, um pouco do Brasil e finalmente terminar com as perspectivas e considerações finais. Hoje é dia 8 de agosto de 2021. Então, começando pelo desempenho e resultado de julho, nós tivemos as únicas estimativas que foram alteradas são as estimativas do PIB, que foi alterado para cima. O PIB estava antes, em julho, a gente estava estimando um PIB no final do ano em torno de 5,2% de aumento. Para agora, para julho, final de julho, as perspectivas mudaram e o PIB parece que vai crescer um pouco mais, 5,5%, que é uma excelente notícia para o nosso país. Entretanto, esse crescimento vem acompanhado de um forte crescimento da inflação. Então, o IPCA também foi majorado nas suas expectativas de 6,4, que era a perspectiva para o final do ano, para 6,7. E como a inflação tem sido persistentemente alta, então a Selic também deve subir mais do que o que a gente estava estimando anteriormente, para justamente conter essa inflação. Por isso que houve um aumento na perspectiva de ter a taxa Selic, que é aquela que vai nos dar o CDI, né? Deve aumentar, a perspectiva é que a perspectiva agora é que não termine o ano mais em 6,75, mas sim em 7,25. Né? O Banco Central se mostrou mais enérgico nessa última reunião do Copom. Ele fez um aumento na taxa de juros de 1%, quando ele tinha anteriormente sinalizado 0,75%. Então, os juros básicos do Brasil, a Selic, já está agora em 5,25%, e o Banco Central, justamente prevendo que ele vai precisar ser um pouco mais enérgico para conter a inflação, já sinalizou um aumento de mais 1% para a próxima reunião do Copom. Então, isso deve elevar um pouco mais ainda, já tem alguns analistas falando até que a Selic pode terminar o ano na casa de 8%. Por enquanto, as estimativas ainda estão em 7,25%, mas esse número ainda tem chance de sofrer ajustes para cima. O desempenho da renda fixa no mês de julho foi muito ruim, né? Em todos os prazos, tanto nos juros mais curtos quanto nos juros mais longos, nós tivemos decréscimo, né? Tivemos perdas aí significativas, justamente por toda essa incerteza com relação a qual será o juros básico brasileiro. Essa variação acontece de uma forma mais abrupta. Agora, com essa sinalização mais forte e contundente do Banco Central, a tendência é que os juros longos comecem a diminuir, então perder um pouco de valor, os juros devem diminuir, os juros longos, e aumentar os juros de curto prazo. Tá? Isso ainda deve balançar bastante a renda fixa nos próximos meses. E o CDI do mês de julho terminou em 0,35% no mês. Né? E no acumulado de 12 meses o CDI está em 2,42%. O Ibovespa, né, teve um desempenho ruim no mês de julho, foi um mês de queda. O Ibovespa caiu 3,94% no mês. Foi uma queda bastante grande, mas se a gente imaginar e perceber que ao longo dos últimos 4 meses a gente vinha em tendência de alta, então é muito natural que tenha alguma correção no meio do caminho. Tá? A gente vai falar um pouco mais em detalhe sobre isso mais à frente,
mas o fato é que no mês de julho foi um mês ruim para os investimentos de risco, com a Ibovespa, que é o índice que mede a variação das principais ações da Bolsa Brasileira, caindo 3,94% no mês. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mundo, né? O que movimentou o mercado nesse mês de julho. Foi um mês de muita volatilidade, principalmente afetado pela relação entre PIB e inflação americana. Então, o PIB americano parece estar crescendo menos do que se imaginava no passado e a inflação americana continua persistentemente alta e isso traz uma certa volatilidade no mercado, todos os mercados imaginando quando que o governo americano vai começar a aumentar a taxa de juros. Então, apesar do Fed ter sido muito direto e contundente em avisarem o mercado, em sinalizar ao mercado que ele só vai aumentar juros a partir de 2023 e que no momento ele busca muito mais uma economia pujante para que consiga rapidamente retomar os níveis de emprego que existia antes da pandemia, o mercado acredita que o governo vai ser obrigado a aumentar os juros antes porque a liquidez está muito grande, então existe um estímulo monetário ainda muito forte na economia americana e esse estímulo monetário junto com esse afrouxamento fiscal traz muito risco de inflação. Então o mercado trabalha com inflação americana na casa de 2% ao ano e o mercado nesse mês de julho teve vários momentos em que o mercado ficou muito apreensivo com a real taxa de crescimento da economia americana. O PIB deu sinais de que não estava crescendo na medida que o mercado imaginava e por isso trouxe uma certa volatilidade, terminando na semana passada com os níveis de emprego acima da expectativa do mercado. Isso é um sinal contundente de que o mercado de trabalho está sendo reativado e com isso possivelmente o PIB também deve ser alavancado com esse aumento do nível de emprego. É um momento complicado nos Estados Unidos porque a gente está no meio do período de férias de verão, então isso atrapalha também um pouco os indicadores porque o mercado ainda está numa sazonalidade que é complicada de se medir, muita gente não procura emprego nesse momento. Então, isso dificulta um pouco os analistas a definirem o real nível de aquecimento da economia americana. Além disso, a variável delta do Covid, que tem aumentado os casos de Covid na Europa e nos Estados Unidos, também traz uma certa preocupação sobre se essa nova variante do vírus vai trazer algum impacto contundente ou não para o ritmo do crescimento econômico. E por fim, a coisa mais importante do mundo desse mês de julho é o movimento chinês que trouxe muitas incertezas e um aumento no nível de risco dos investimentos globais. Esse é um capítulo importante que aconteceu no mês de julho e por isso a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo hoje tentando explicar um pouco como o mercado está vendo tudo isso e quais são as variáveis que estão na mesa nesse momento. Então a China passa agora por uma grande mudança. Esses dados eu obtive através do Comitê Global de Alocação da XP Investimentos, que é sediada nos Estados Unidos. E a China passa agora por uma grande mudança. Essa grande mudança da China, nesse momento, ela está acontecendo principalmente porque o governo chinês, que sempre veio nos últimos anos priorizando o crescimento da sua economia, ele agora parece estar fazendo uma guinada em uma outra direção. Então, para entender um pouco essa mudança da China, é importante entender que na China existe o Partido Comunista Chinês, que é um partido formado por basicamente duas vertentes dentro do próprio partido. Uma vertente técnica, que ela é aquela que busca crescimento, que busca desenvolvimento e que é um pouco mais, vamos dizer assim, pró-mercado, longe de ser um mercado livre, né, de livre concorrência, mas é uma vertente mais técnica, onde ela entende que quanto maior grau de liberdade aos mercados de capitais,
você tem um mercado um pouco mais aberto, e esse mercado mais aberto traz o crescimento da economia chinesa. E essa vertente técnica parece que era a vertente até então que dominava as decisões dentro do Partido Comunista. Entretanto, nos últimos meses, na verdade desde o ano passado, mas especialmente no mês de julho agora, a vertente política parece ter invertido um pouco essa lógica, onde os políticos eles temem um pouco mais sobre essa economia de mercado. Eles acreditam que um mercado mais aberto e mais livre traz como uma consequência um menor controle do Estado. E esse menor controle do Estado traz incertezas que o Partido Comunista Chinês não considera adequada. Então, nas últimas semanas, houve uma mudança significativa nessa condução. A ala política assumiu um pouco mais esse protagonismo, impôs algumas restrições nas empresas de tecnologia. É um processo que já havia se iniciado lá atrás, em novembro do ano passado, quando a Alibaba, que é a empresa do Jack Ma, ele teve uma suspensão do seu IPO, né, da afiliada dele, do financeira dele, e os reguladores, naquele momento, o mercado entendeu que tinha sido porque o Jack Ma, que é o fundador da Alibaba, tinha criticado o regulador chinês e por isso ele foi, vamos dizer assim, retaliado. Entretanto, agora a gente tem uma visão um pouco diferente sobre isso, né? No mês de julho, para quem ainda não acompanhou, houve algumas mudanças e alguns direcionamentos do Partido Chinês, onde, por exemplo, as escolas dentro da China não podem mais ter lucro. Então, serão operações sem fins lucrativos, né? Além disso, várias outras empresas de tecnologia sofreram algum tipo de sanção e algum tipo de restrição nas suas atividades impostas pelo governo chinês, né? E o que está por trás de tudo isso, né? Além desse maior controle, né? Por que a China está fazendo esse movimento agora? Por que o Partido Chinês, o Partido Comunista Chinês está fazendo essas mudanças agora? É porque a China, desde alguns anos atrás, ela vem tentando mudar a questão demográfica, que é um ponto importantíssimo da China. A China, no passado, para poder atingir o crescimento, ela diminuiu e restringiu as famílias a terem apenas um filho. Só que essa restrição trouxe agora uma pirâmide demográfica na China, onde as camadas mais jovens da população estão diminuindo muito rapidamente. Então há famílias que nem têm filhos e aquelas que tinham um filho, os pais estão envelhecendo, o filho cresceu e não tem tido interesse em ter mais filhos. Apesar de haver na China agora uma menor restrição nessa questão do número de filhos, né? A limitação de um filho já não existe mais, pode-se ter 2, em alguns casos até 3 filhos. A população chinesa não se mostra interessada em aumentar o número de filhos em sua família. E isso pode ser, primeiro, por uma questão cultural, né? Que eles se habituaram a ter poucos filhos. Segundo, porque hoje as famílias estão conhecendo e tendo um nível de renda maior e que, se aumentar o número de filhos, ele começa a ver que teria que pagar escola, que teria que ter custos com educação, saúde, que teria que ter uma casa maior. Então são custos que a família chinesa parece não estar disposta a assumir. E o governo chinês, percebendo isso tudo, eles entenderam que é hora de agir para tentar não diminuir ainda mais essa pirâmide demográfica e tentar atacar esses costumes que foram criados e os entraves que foram gerados para que as famílias sejam estimuladas a terem mais filhos. Então parece ser uma estratégia de fundo do partido chinês, essa busca por características e por um ambiente que seja propício às famílias chinesas a terem mais filhos, né? Então, para entender a China, a gente tem que entender 2 regras importantes, né? A primeira regra é que quem manda lá é o Partido Comunista, né? Então, e a segunda regra, muito importante, nunca esqueça da primeira regra. Ou seja, o
Partido Comunista vai defender os seus objetivos acima de qualquer mercado, acima de qualquer interesse mundial ou industrial que seja. Então o partido está acima de qualquer coisa, né? Os 3 objetivos básicos do Partido Chinês sempre estão ligados à estabilidade do poder, à segurança interna, ou seja, manter a sociedade sob controle, e manter uma sustentabilidade do poder, né? Então eles precisam manter uma rédea curta sobre as mudanças, elas precisam ser graduais para que aos poucos, fazendo as mudanças de forma gradual, o governo consiga manter o seu controle. Por isso que agora há uma maior intervenção chinesa em cima das empresas de tecnologia, né? Dentro disso, os 4 pontos de foco do governo chinês agora estão na questão de antitrust. Então eles estão buscando ter regulamentações que permitam o governo chinês manter o controle para que não sejam criados grandes conglomerados dentro da China, de forma que isso não seja um impeditivo para os interesses do partido chinês, né? Estão muito atentos e muito focados na segurança dos dados, assim como o chinês é um espião nato, tem espionagem de dados pelo mundo todo, eles estão muito preocupados em conter as espionagens que pode existir dentro da China. Depois, o terceiro ponto de muito foco do governo chinês, né? Nós estamos aqui no item 4, que são os 4 pontos de foco do governo chinês, é a questão do controle sobre o dinheiro, né? É o financial de-risking, que é o termo, que é assim, entender para onde está indo o dinheiro, que com as empresas de tecnologia, o fluxo do capital ele é muito mais complexo de se rastrear e de se entender. Então esse é um ponto que a China está muito preocupada em manter o controle sobre isso. E por fim, manter a política estadista e o controle social são os pontos de foco do governo chinês, né? Todos esses pontos nós estamos discutindo um pouco China porque eles realmente impactam o mercado. Hoje é a segunda maior economia do mundo, já indo muito perto chegando muito perto dos Estados Unidos, e principalmente para o Brasil, como um país emergente que tem a China como seu primeiro parceiro comercial. Essas mudanças são importantes da gente acompanhar, porque elas vão direcionar um pouco dos nossos investimentos de longo prazo. Então hoje existem 5 setores que foram considerados sensíveis pelo Partido Comunista Chinês, né? Eles estão muito focados e ligados nas Big Techs. Então o setor de tecnologia é um setor que está sofrendo intervenções. O setor de educação privada, como eu disse anteriormente, eles regularam e agora você pode ter uma escola privada na China, mas essa escola não pode ter lucro. Ou seja, eles estão de uma certa forma extinguindo o mercado de escolas privadas na China, né? Com aquele objetivo do pano de fundo de tentar tornar a escola mais igualitária para todos, com isso estimular, não ser mais a educação um ponto de desestímulo do chinês em ter mais filhos, porque se todos podem ter a mesma educação, ele não vai ter essa preocupação de que ter mais filhos vai trazer mais custos, né? Então existe esse ponto de virada. Um terceiro ponto é a indústria de game, porque ela tem mudado o comportamento das crianças chinesas, da família chinesa. E isso traz muita preocupação para o partido chinês, né? As crianças hoje têm muito menos foco na escola, não querem trabalhar, estão muito mais preocupadas e passam horas e horas jogando videogame e na frente de telas. Algo muito similar ao que acontece no Ocidente, né? Para quem tem filhos em idade ainda jovem, né? Filhos abaixo de 15 anos, deve saber muito bem o que eu estou falando, né? As crianças hoje, elas estão escolhendo o mundo, vivendo o mundo, muito mais um mundo virtual do que o mundo real, e a pandemia acabou acelerando ainda mais esse processo. Um outro setor sensível na China hoje é o setor de saúde, porque, de novo, para ter mais filhos, a família entende que é caro hoje manter saúde para mais filhos,
e isso é um desincentivador a aumentar a família. Então, o setor de saúde e, por fim, o setor de habitação são os setores que parecem ser os setores mais sensíveis no mercado chinês e os setores que, possivelmente, por serem os mais sensíveis, são aqueles mais predispostos a ter algum tipo de interferência do governo chinês, né? Então, dentro dessa tese que nós estamos discutindo aqui, o que a gente pode aferir é que essas decisões agora estão vindo do topo, ou seja, não é uma decisão que foi tomada, essas restrições não foi uma coisa ao acaso, é uma decisão que vem para ficar. O grau de intervenção maior ou menor vai depender muito da resposta, dos hábitos e da conscientização interna que a China vai obter com isso, né? Esse embate entre os tecnocratas do governo e os líderes políticos, ele é desigual, porque no final do dia a política chinesa é a que vai determinar o caminho da China. O Xi Jinping, que é o ditador máximo lá da China, ele quer manter o controle, ele não quer uma expansão desordenada do capital, então ele vai fazer o que for necessário e o partido está disposto a tolerar as consequências até de um menor crescimento econômico em prol de manter esse controle. Então, a desaceleração da economia chinesa, se ela acontecer, ela vai impactar o mundo como um todo. E a gente que é que tem a China como o maior parceiro comercial, vai sofrer ainda mais, né? Então a gente tem essa característica aí para acompanhar, né? Por outro lado, o setor privado já mostrou que entendeu um pouco a mensagem do governo chinês. Então, só como um exemplo para que vocês entendam assim de como o mercado privado reage rápido, né? A Tencent, que é uma empresa de games, né? Ela já incluiu nos seus jogos algumas limitações de horário, né? E também, assim, as crianças não conseguem jogar mais do que 6 horas consecutivas, não conseguem jogar após das 10 da noite, colocou sensores, colocou identificação facial para garantir que a criança não fique por mais de 6 horas na frente da tela. Então a Tencent está dessa forma tentando mostrar para o governo chinês que consegue ser um aliado e que não precisa sofrer tanta retaliação, que ela tem como auxiliar no processo de educação dos jovens chineses, né? Isso é uma grande mensagem para o governo chinês. Agora resta saber se isso é suficiente, se esse tipo de ação, de atitude vai ser suficiente para barrar o intervencionismo do governo chinês em cima das empresas. Então, por fim, não há assim não acreditamos que exista um objetivo de fechamento de mercado. Não parece ser esse o objetivo do governo chinês, de romper com os mercados livres, de mercado de capital. Parece mais um freio de arrumação, uma vez que o partido chinês entende que está perdendo um pouco da mão. Então parece-me que é muito mais voltado a ter um pouco mais de controle do que propriamente um rompimento com o mercado de capital. Até porque, se ele quiser romper com o mercado de capital, como lá na China quem determina as regras é o partido chinês, ele simplesmente vai e fecha as empresas e ponto, né? Ele não precisa passar por congresso ou por nada disso. Ele simplesmente toma a decisão que achar pertinente. Então, por isso que a gente acredita que não é esse o objetivo, não é tão extremista dessa forma ainda, mas o grau de intervencionismo é que a gente não sabe. E isso eleva o risco dos investimentos, né? Por fim, existe um outro risco para a gente analisar dentro dessa tese, que é qual que vai ser a reação norte-americana a tudo isso. Porque a partir do momento que a China começa a incluir algumas restrições a empresas ao mercado de capitais, ela está atuando de uma forma desigual dentro da China em relação aos outros players mundiais. E isso pode ter consequências e pode trazer algum tipo de reação do SEC americano ou de algum órgão regulador americano contra as empresas chinesas, por exemplo. E isso pode agravar ainda mais as relações entre China e Estados Unidos e, consequentemente, voltar aquele ruído e aquelas discussões sobre a guerra entre os dois países, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que não é bom para o mundo como um todo, né? Por fim, né, as conclusões de estudo
Eu espero que tenha sido útil para vocês esse adendo que eu fiz sobre China, né? A ideia aqui é trazer para vocês essa história que parece estar se desenrolando. A gente está realmente acreditando que estamos diante de uma mudança significativa nos padrões e na forma de atuação da China. Os objetivos do partido político parece que dominam mesmo. Essa evolução demográfica, que é a queda rápida da população, é um ponto de atenção que a China vai buscar reverter essa questão. E o controle tecnológico, né, o crescimento de regulação em cima dos mercados de tecnologia, das empresas de tecnologia, vão estar por trás dessa mudança. Alguns setores devem sofrer mais ajustes, e ajustes significativos ainda pela frente. Né? Não acreditamos, continuamos não acreditando que vai ter um rompimento do mercado, acho que isso não. Né? Mas a reação norte-americana também pode acontecer e isso pode trazer mais riscos e incertezas para o mercado. Então, todo esse novo cenário chinês, ele nos dá o entendimento de que a gente deve ter mais riscos e mais incertezas à frente. Né? E aqui do lado eu coloquei inclusive assim para mostrar como é uma mensagem que vem direto da ala política, né? O Liu Hui, que é o principal homem da parte técnica do governo chinês, né? Que seria o Paulo Guedes deles, né? Disse, né, que o setor privado precisa entender, né, quais são os objetivos políticos, os objetivos do Partido Comunista para poder conviver na China. Né? Então, isso dá muito claramente o direcionamento de que quem está dominando as estratégias no momento é a ala política do Partido Chinês. Bom, já falamos bastante de mundo, Estados Unidos e China, vamos falar um pouquinho de Brasil. O Brasil, acho que todos estão acompanhando mais de perto, né? O PIB acima do esperado, como eu já mostrei. E isso trouxe um alívio fiscal temporário. E aí o Brasil, com esse alívio fiscal temporário que a gente trouxe, porque no início do ano todo mundo acreditava que a gente corria risco de inclusive estourar o teto dos gastos esse ano. Agora houve uma revisão e a gente, pelo aumento do PIB, com o aumento de receita, acredita-se que a gente vai terminar o ano com algo em torno de 83% a 84% da relação dívida-PIB, né? Ou seja, um alívio, porque no começo do ano pensava-se que seria algo em torno de 95%, 94%, 95%, né? Nessa relação. Só que em vez de a gente aproveitar esse alívio fiscal para discutir melhorias do ambiente fiscal, reformas estruturantes, passar por essas reformas, a gente não está fazendo esse trabalho na velocidade que deveria, está entendendo esse alívio fiscal como, opa, agora nós estamos tranquilos, e isso é muito ruim, o mercado não tolera esse afrouxamento fiscal, porque sabe que o problema é sério e precisa ser endereçado, e aí o governo, pelas suas deficiências de popularidade, por uma questão de eleições se aproximando, começa a sinalizar com mais gastos. E isso traz sérias ameaças ao teto dos gastos, o que gera volatilidade e incerteza para o governo. Então, mesmo o dólar, que estava numa tendência de queda, voltou a subir nos últimos dias e semanas por conta dessa ameaça ao teto dos gastos. Aí, nesse meio tempo, também ao longo do mês, veio a história do parcelamento de precatórios que não estava no radar de ninguém. Isso gera insegurança jurídica, rusgas que estão existindo entre o presidente e o STF, seja pelo voto impresso, seja por qualquer outra pauta, traz também riscos de insegurança jurídica. E esse mercado, isso tudo acaba desembocando em ameaças ao teto dos gastos e, por consequência, o risco fiscal, que é o que mais preocupa. Né? E aí, assim como eu acompanhando uma live esse dia atrás, eu vi uma analogia muito interessante. Né? O investidor gringo, no último mês, a gente teve uma saída de capital da ordem de 9 bilhões do Brasil, 9 bilhões de reais do Brasil, e 9 bilhões de dólares, desculpa, do Brasil. E essa saída de capital, ela foi muito puxada pelo gringo por conta dessas incertezas, né? E aí nessa live que eu
que eu estava assistindo, o pessoal comentando que, pô, tá muito chato investir no Brasil, é muito ruído. Foi mais ou menos como aconteceu nos últimos 2 anos do governo Trump. Era muita ameaça, muito ruído, muita fumaça, e isso nenhum investidor gosta, desse ruído, né? É como se você comprasse um terreno e tivesse nesse terreno lá, de repente esse terreno fosse invadido toda semana, seja porque entrou capivara, bicho, e e ligam para você que você tem que ir lá fechar a cerca, aí que no terreno começa a ter invasão de sem terra, enfim, você começa a se encher daquele terreno, daquele investimento e você vende. Você fala, pô, isso aqui está me dando muito trabalho, vou vender. A mesma coisa parece estar acontecendo com um pouco do mercado brasileiro. Então, apesar da gente ainda ter muito potencial de alta, né, a gente está passando por esses solavancos de credibilidade. Por enquanto, a gente ainda acredita muito que tudo isso não passa de ruídos. No final do dia, a gente vai, de formas tortuosas, a gente vai buscar fazer um resultado, fazer o que precisa ser feito para manter o teto dos gastos e controlar esse risco fiscal. Mas, até lá, isso gera muito ruído e volatilidade no mercado. Tá? Então, as perspectivas e considerações finais para a gente encerrar esse panorama de mercado do mês de agosto. A gente acredita que a volatilidade deve continuar alta, então a gente deve continuar tendo volatilidade até a gente ter esse apaziguamento das questões internas, principalmente, né? Porque a gente tem agora um cenário de reabertura da economia muito, muito pujante que deve vir. A gente começa a semana que vem a ter os resultados das empresas de varejo mostrando o quanto o mercado brasileiro está aquecido. Isso deve trazer um certo ânimo para o mercado de ações, né? A gente tem as construtoras também, que o setor, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas o setor de construção é um dos setores que mais está sofrendo na Bolsa de Valores e é um setor que todas as prévias operacionais demonstram uma certa robustez nos próximos resultados. Então, ao longo das próximas semanas, a gente deve confirmar esses números e isso também pode trazer bom humor ao mercado de ações. O dólar permanece com viés de baixa, desde que esses ruídos políticos, esses ruídos vindos de Brasília se amenizem, que as coisas voltem a sinalizar que estamos indo para a direção correta. Por exemplo, a privatização dos Correios é uma sinalização boa. A gente tem algumas outras pautas no governo que precisam ser aprovadas, como a reforma tributária, a reforma administrativa, que quanto mais elas caminharem ou ficarem mais maduras para ser votadas, isso ajuda demais o ambiente e tende a levar o dólar para baixo. A perspectiva ainda dos economistas é que o dólar termine o ano em 4,9 ao final de 2021. A variante Delta do Covid é um ponto de atenção, porque pode atrasar a volta à normalidade e aí coloca um pouco mais de incerteza em todos esses cenários. E os juros mais altos no Brasil, né, essa sinalização do Banco Central de que na próxima reunião do Copom deve aumentar em mais um ponto percentual, também pode atrair o capital externo, uma vez que a gente começa a ter juros bastante condizentes ou até acima dos juros neutro brasileiro. Então isso pode sim trazer um pouco mais de pressão para jogar o dólar para baixo com o fluxo de capital entrando no Brasil. Então, na questão das ações, né, no panorama setorial, a gente percebe que ainda o setor de construção é o setor que mais tem sofrido, que mais está demorando a se recuperar, o setor de construção e o setor imobiliário, né, onde estão os shoppings, enfim, todas as lojas e a indústria de construção de uma forma geral. Esses setores são os mais atrasados na sua recuperação econômica e que eles podem acelerar ao longo de agosto em virtude desse descolamento, deles estarem mais defasados e também com os resultados que devem vir fortes aí no segundo trimestre de 2021 dessas empresas desse setor, né? E também o setor financeiro, que é um setor que tem andado ainda bastante de lado ao longo desse primeiro semestre de 2021. Tá? Por fim, dentro daquele nosso quadro de tentar dar uma sinalização de quais setores que a gente está acreditando serem melhores para o mês, né? Aqui, lembrando sempre que não se trata de uma recomendação de compra, muito pelo contrário, isso aqui é só uma sinalização para que você possa olhar com mais carinho para esses setores.
Eu estou à sua disposição para a gente conversar em detalhes sobre a sua carteira de investimentos. A gente sempre tem que estar olhando os investimentos de forma individualizada, porque os objetivos de cada um é diferente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de montar uma carteira de investimentos. Esse é o meu trabalho de assessoria e eu faço esse quadro mais para matar a curiosidade de alguns que me pedem sempre algumas informações sobre como eu estou vendo a questão de ações. Então não se trata de forma alguma de uma recomendação de compra. O objetivo é apresentar 5 ativos que eu acredito que possa ter um bom desempenho, né? O desempenho acumulado entre a carteira Ibovespa, a carteira que eu sugiro, né? Ou que é essa que eu acredito que vai andar melhor, versus o Ibov nos últimos 2 meses, né? Que foi quando a gente começou a fazer esse trabalho. Elas estão praticamente próximas ainda. A carteira que eu indiquei está perdendo um pouquinho para o Ibov, mas a seleção do mês de agosto envolve o setor elétrico, né? E aqui a Copel, porque também esse mês de agosto é um mês que tem muitas empresas que devem pagar dividendos. A Copel é uma empresa que deve pagar dividendos esse ano ainda na ordem de 15%, de mais de 11 a 15%. E isso é um baita dividendo se comparar com a renda fixa, né? O Banco BTG é uma empresa que está muito bem posicionada aí nesse mercado de bancos digitais e também vem crescendo bastante o seu desempenho no mercado de ações, pode ter um bom desempenho no mês de agosto. A Direcional Construtora, justamente para tentar aproveitar esse movimento do mercado que as construtoras devem andar bem ao longo do mês de agosto, com demonstração dos seus resultados operacionais agora no segundo tri. A Gerdau Siderurgia, porque é um mercado que continua forte, o mercado de commodities. E a Natura do setor de consumo, né? O setor de consumo, Natura, Loja Renner, são empresas que tendem além das empresas de shopping, né, como a Aliansce Sonae ou a Gereissati, são empresas que devem andar bastante forte agora no segundo semestre, tanto por conta da reabertura do mercado quanto pela sazonalidade normal desse momento. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo, foram as informações que eu tinha para passar para vocês com relação ao mês de agosto. Eu espero que tenha sido útil para você, que você possa aproveitar dessas informações. Se ficou alguma dúvida, por favor, me avise, a gente conversa mais em detalhes sobre isso. E o objetivo é a gente conseguir passar para você um pouco da nossa visão e do cenário que a gente está vendo para o mês, né? Eu agora aqui estou tentando voltar com a minha imagem, mas não estou conseguindo. Aí consegui agora. Eu espero que você esteja vendo a minha imagem, tá bom? Que você possa ter um bom mês, um excelente mês de agosto para todos e estou à sua disposição para conversarmos em detalhe. Ok? Muito obrigado e até a próxima.